Boa noite, boa noite. Olá, meus amigos do Facebook. Estamos aqui na nossa primeira live. Vamos só aguardar entrar algumas pessoas aqui. Tudo certo. Só fazendo um teste aqui no Facebook para a gente poder ver o alcance aqui, mas quero aproveitar a oportunidade para compartilhar uma palavra com vocês aqui, tá? Só esperar um pouquinho, ver se entra algumas pessoas aqui. Olá pessoal, vamos chegando. Essa é a primeira vez que eu faço uma live aqui no Facebook. Já fiz uma no Instagram, né? Só quero ver. Preciso aprender a mexer em algumas coisas aqui. Para você que está entrando, se você puder compartilhar para mim, isso é muito bom isso aqui. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu só consigo editar tudo aqui. Um teste. Nesses últimos dias eu tenho compartilhado com as pessoas que convivem comigo a respeito de atitudes, né, que nós devemos ter relacionada à nossa vida cristã. Quando falamos, né, de atitude cristã, eu irei sempre olhar para a Bíblia como a minha referência, né, daquilo que eu tenho que fazer, né, que acreditamos, né, firmemente, assim como diz na própria palavra, que ela é a verdade, né? Então esse versículo não é do Bolsonaro, não, né? É da Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós buscamos mais conhecimento daquilo que está escrito, a libertação vem. A libertação, ela é tanto em todos os sentidos na nossa vida, né? Naquilo que nos prende. As pessoas que estão aqui online comigo, você pode me dizer se você está me ouvindo bem, por favor? Porque como não tem um retorno... Se vocês estiverem me ouvindo, só manda para mim aí, por favor. Estamos te ouvindo. O Gercílio está me ouvindo. O Gercílio é meu parceiro de trabalho. A Márcia Eduardo Fernandes está me ouvindo. Que bom, minha esposa. Minha esposa e minha staff, né? Ela fica de olho aí para ver se está tudo certo. Já vou começar aqui. Eu quero ler alguns versículos. Está na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência. Realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele coloca algumas atitudes inerentes àqueles que abraçam essa vida com Cristo. Dentro desses versículos, do versículo 12 ao versículo 16, o apóstolo Paulo, então, ele destaca, dentro desses versículos, alguns princípios que nós devemos e podemos seguir para a nossa vida, para que possamos ter atitudes que realmente nos destacam como pessoas que acreditam e que têm Cristo como centro da nossa vida. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é a obediência. No parte do versículo 12, ele disse assim, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Não existe uma vida cristã sem obediência a Deus. Não existe uma vida cristã sem obediência a Deus. Obediência a quê? Obediência àquilo que está escrito na palavra de Deus. Está naquilo que Jesus colocou como princípio de vida para nós. Está naquilo que nós aprendemos dentro do Novo Testamento, aquilo que nós devemos viver como igreja de Cristo aqui na Terra. A nossa vida, ela deve ser uma vida que reflete Jesus. Precisa ser uma vida que é o espelho da vida de Jesus. Anteriormente eu havia falado uma outra palavra a respeito da graça de Deus, porque a gente poderia questionar aqui nesse momento, nossa, mas é muito difícil, como que eu vou ser espelho de Jesus, como que eu vou realmente transmitir? E nós vamos ler esse versículo mais à frente, diz a palavra aqui em Filipenses mesmo, que aquele que começou a boa obra em nós, ele não terminou, mas ele há de terminar até o dia de Cristo. Acreditamos que o dia de Cristo se relaciona ao dia que nós vamos nos encontrar com ele novamente. Então, é realmente um desafio para nós, mas eu acredito que não seja algo impossível, porque senão nem ele mesmo nos daria um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Então, a obediência é um princípio que você vê de Gênesis a Apocalipse. E uma vida cristã ela não prossegue se não há obediência àquilo que nós vemos como princípio de vida dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, é algo inerente, algo que nós não conseguimos separar. E a questão da obediência, aqui descrito, é um confronto, na verdade, para a forma de obediência que nós vivemos. É um confronto ao tipo de obediência que nós vivemos. Por quê? Veja essa parte do versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência.
Quando eu leio esse versículo, eu lembro de quando eu era criança, que não só da minha pessoa, mas de muitas pessoas aí, talvez você vai lembrar disso também. A sua mãe te dava alguns deveres de casa enquanto ela não estava ali. A sua mãe te ensinava algumas coisas e pedia para você não fazer, mas a sua mãe saía, te deixava sozinho, e aquele ali era o teste se você obedecia ou não a sua mãe. Por quê? Ou seu pai? Porque ela não estava te olhando. Ela não estava te olhando. E aqui o apóstolo Paulo escreve como um líder deles, como um pastor, vamos dizer assim, um líder maior daquela comunidade. E ele disse para eles assim, ó, tenho certeza que vocês estão obedecendo muito mais agora na minha ausência do que quando eu estou perto de você. Porque, infelizmente, muitos de nós agimos dessa maneira. Nós obedecemos não olhando para Deus, mas olhando para as pessoas que nos observam. Para as pessoas que nos observam. O exemplo que eu dava para vocês é até engraçado, que a minha mãe, ela trabalhava, no caso ela me deixava ali em casa pela manhã, eu estudava à tarde, meu irmão estudava de manhã, e ela falava para mim assim, olha, você tem que varrer a casa, você tem que lavar as louças, e você só pode ligar a televisão depois das 9. Certo, sempre fui uma criança, um jovem que tinha temor da minha mãe, e assim era feito. Eu fazia tudo que eu tinha que fazer, e ficava sentado de frente à televisão, olhando para o relógio, esperando das 9 horas, que era o horário que eu podia ligar a televisão. A minha inocência de criança, eu sempre pensava, se eu ligar antes, a minha mãe vai descobrir. E se ela descobrir, o negócio vai ficar feio. O negócio vai ficar feio. Eu tinha medo, mas eu obedecia. Mas eu estava preocupado com que, se eu fizesse aquilo ali, se minha mãe ia achar ruim. Vocês conseguem entender a referência? Na carta aos Colossenses, o próprio apóstolo Paulo ele vai escrever assim, que a nossa obediência, ela não deve ser uma obediência aos homens, mas toda a nossa obediência, ela deve ser como se nós estivéssemos olhando para Deus. Porque diz a própria palavra que toda autoridade é constituída por Deus. E quando a palavra traz esse versículo falando que toda autoridade é constituída por Deus, ali está falando, não é que o próprio Deus levantou a pessoa, mas é que Deus permitiu que aquela pessoa estivesse em um posto de autoridade, e quando nós ocupamos um posto de autoridade, prefeito, qualquer tipo de autoridade, nós ali representamos Deus. E ali nós prestamos contas diante de Deus, né, daquilo que nós fazemos. E aqui dá muito assunto nessa questão aqui de autoridade, mas vamos reter na obediência. Não existe uma vida cristã sem obediência a Deus. Não existe uma vida cristã sem obediência a Deus. Você poderia me perguntar, mas obedecer a quê? Mais uma vez eu digo, obedecer aquilo que está escrito, aquilo que Jesus ensinou. Nós só aprendemos e discernirmos, a discernir, aliás, aquilo que está escrito, é por intermédio da oração, é por intermédio de uma intimidade com Deus. O segundo ponto é como se ele estivesse nos incentivando. O primeiro ponto é obedeça, e o segundo é não pare. Na continuação do versículo 12, ele diz assim, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Em outra versão diz assim, desenvolva a sua salvação. Isto é o mesmo que crescer, progredir, aperfeiçoar e avançar na vida cristã. O motivo de termos Cristo como nosso Salvador não nos dá o direito de ficarmos parados. Entenda, o reino de Deus, ele é um reino em movimento. Ele é um reino em movimento. Independente da posição que você decide
assumir, as coisas vão acontecer. Você querendo ou não, as coisas vão acontecer. O Senhor nos dá graça para essa graça, quando eu digo aqui, é uma força, né, para progredirmos, para continuarmos na caminhada, mas existe aquela atitude que vem da nossa parte em buscar esse aperfeiçoamento em Deus, em continuar caminhando. Muitos de nós falamos para nós mesmos assim, eu não faço porque eu não tenho. Eu não quero aqui me parecer um coach, não, tá? Não é essa a intenção, mas isso é uma verdade. Muitos não começam porque olham para aquilo que tem, para aquilo que é naquele momento, e falam assim, eu não vou fazer porque eu não tenho, eu não consigo, não tenho ferramentas. Nós precisamos começar com aquilo que nós já temos em mãos. Diante de Deus, nós nunca teremos desculpas. Sabe, às vezes eu vejo, o Gercílio até comentou aqui, né? Eu vi o comentário dele aqui falando da... Deixa eu ver se eu consigo trazer de novo aqui. Olha, fala um pouco sobre a bênção que é ter um local de trabalho para ganhar pão. Eu imagino que é séria a pergunta, né, Gercílio, o comentário. Não está falando do trabalho lá mesmo, não, né? Porque imagina, a quantidade de pessoas que reclamam tendo um trabalho, que tá lá no trabalho, tá ganhando um salário, tá tranquilo, falando disso em meio a uma pandemia, né, que muitos perderam o trabalho, porém eu conheço muitos que continuaram trabalhando, e mesmo assim as pessoas, em meio ao trabalho, ela reclama, ela desdenha daquilo que tem, e muitas outras pessoas necessitando daquilo. E voltando aqui, não pare. Muitos de nós, às vezes, nós queremos desistir. Às vezes algumas pessoas têm um sentimento de desistir da vida, de desistir das outras pessoas, desanimam e querem desistir do seu próprio trabalho, dos seus próprios estudos. Falar algo para você aqui. Essas pessoas que você vê na internet, que no Facebook, lá no Instagram, que você vê as pessoas conquistando, as pessoas conquistam porque elas não param. Elas conquistam porque elas perseveram naquilo que Deus coloca dentro dela, como vontade para fazer algo. Né? E muitos de nós, às vezes, nós ignoramos esse sentimento que às vezes vem em nós, né? E queremos parar. Porém, dentro desses versículos que nós lemos aqui dentro de Filipenses, ele fala algumas coisas, o apóstolo Paulo, ele fala de algumas coisas que nos impede de prosseguir, que vem assim como algo que nos segura e impede o nosso crescimento na nossa vida cristã, que já é o terceiro ponto, que é quando nós dependemos de nós mesmos. Quando nós dependemos de nós mesmos. Então, um versículo que eu gosto muito, ele está em Jeremias, capítulo 17, eu vou até antecipar aqui, que eu não ia ler ele agora. Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 6, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. A referência aqui de Filipenses ao versículo 13 diz assim, porque é Deus quem produz em nós, em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós falamos aqui que é Deus que efetua em nós, nós estamos falando sobre a sua
graça. Nós estamos falando sobre a sua graça, a graça de Deus. O que a maioria de nós entendemos como graça de Deus. Nós entendemos como graça de Deus que é Deus agindo por nós. Muitos dizem mais ou menos assim, que a graça de Deus é o favor de Deus para a nossa vida. Porém, a graça de Deus também é o poder de Deus agindo através da nossa vida. Quando eu digo que é o poder de Deus agindo através da nossa vida, eu estou dizendo para você que é Deus nos capacitando de maneira espiritual, com força, sabedoria, para que possamos executar. E talvez você possa me perguntar, Juliano, mas que glória Deus receberá se é eu que estou fazendo? É porque a força e a sabedoria nunca veio de nós. É Ele que nos dá. E esse ponto aqui fala de nós não dependermos de nós mesmos. E você reconhecendo que não é de você, mas que é de Deus, você não está dependendo de você. Você está reconhecendo que é Deus. Que é Deus. Aqui já vira um contraponto, né, daquilo que nós vimos na maioria das pessoas, assim, motivacional falando, né? Não é que eu sou contra, pelo contrário. Algumas coisas eu até acredito e vejo que as pessoas precisam ouvir. Mas não apenas ouvir, mas pegar aquilo para a vida delas e colocar em prática. Eles falam assim, olha, você tem que extrair o melhor de você. Realmente, Deus ele colocou em nós um potencial. Ele colocou dentro de nós um potencial. Porém, como disse esse ponto, e o que disse o capítulo 17 de Jeremias, você nunca pode se apoiar, em Provérbios diz isso, né, que você não pode se apoiar no seu entendimento, mas você precisa de alguma forma trazer isso para Deus, para que a glória seja dele, não sua. Você compreende isso? Ó, Juliano, mas foi eu que li, fui eu que aprendi, eu que fui para o curso e aprendi lá, certo? Mas foi Deus que colocou em você o poder de poder aprender, a sabedoria para poder saber discernir as coisas, entendeu? Em tudo a glória vem para ele, mas não dependa de você mesmo. Falando aqui sobre a graça, em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim, todavia ele nos dá maior graça, portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Humilde aqui não é aquela pessoa que, nesse sentido de humildade aqui, é aquela pessoa que olha para Jesus, aprendeu com o Evangelho e aprendeu que aquilo que o Evangelho diz assim, olha, olhar para os demais e se veja como o menor deles. As outras pessoas sempre têm mais para oferecer do que nós mesmos. É você reconhecer que você é pequeno. A humildade aqui, porque às vezes eu acho necessário falar isso, porque às vezes você vê uma mentalidade nas pessoas de achar que humildade é a pessoa que anda mal vestida, é uma pessoa pobre, né? E não é. Humildade é você reconhecer que você precisa das pessoas e principalmente precisa de Deus. E a Bíblia fala isso aqui, que Deus ele se opõe aos arrogantes, porém ele dá graça aos humildes de coração. Não é aqueles que falam que se qualifica como tal, né? Porque há muitas pessoas que dizem assim, eu sou humilde. Não, é algo que é de coração, não é algo que você precisa expor para as outras pessoas. As outras pessoas conseguem ver isso e reconhecer esse atributo em nós. Há muitos versículos bíblicos que fala a respeito dessa dependência de Deus,
Eu vou ver se eu consigo depois deixar aqui um esboço aqui na introdução desse vídeo no Facebook. Aí depois, se vocês quiserem, é só vocês irem ali para poder dar uma estudada, quiser copiar, quiser questionar alguma coisa. Então a primeira coisa que nós vimos que pode nos atrapalhar é a arrogância, né? É nós não dependermos de Deus, mas dependermos de nós mesmos. É a segunda, o quarto ponto, desculpa, que é a segunda coisa que nos atrapalha é a murmuração. Lá no versículo 14 de Filipenses, disse assim, no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Tomar mau juízo. Isso é murmuração. Tomar mau juízo. Tomar mau juízo. E em algumas essa palavra murmuração na Bíblia, no original, ela quer dizer assim, se opor a Deus. Essa palavra murmuração. Se opor a Deus. Esse é o significado bíblico, né? Dentro desses versículos, dentro da sua raiz etimológica ali no hebraico e no grego, é opor-se a Deus. É trazer um mau juízo das coisas. O que é trazer um mau juízo das coisas? Trazer um mau juízo das coisas é você definir de forma errônea aquilo que é correto. Você olha para determinada atitude, você olha para determinada pessoa, por exemplo, e traz um falso juízo para aquilo que ela está fazendo. Ou seja, a pessoa está fazendo o que é certo, mas você traz um falso juízo para aquilo que ela faz. Isso é murmurar. Entenda, você questionar a pessoa, perguntando aquilo que ela está fazendo, não concordando, não entra na murmuração. Isso nós devemos fazer. No entanto, que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vemos que ali existe a igreja de Bereia, que eles faziam o quê? Diz ali que enquanto eles ouviam o ensino, eles conferiam nas escrituras se aquilo estava correto com o que a pessoa estava falando. Certo? O errado aqui é você trazer um falso juízo para aquilo que acontece. Deus, ele age na nossa vida e nós podemos orar perguntando a ele o que é aquilo, né? Porque às vezes nós não entendemos as coisas que está acontecendo. Mas nós podemos aqui trazer dentro da oração, ó Deus, me ilumina para eu poder ter discernimento daquilo que está acontecendo. E através do discernimento que Deus nos dá, nós trazemos um juízo para as coisas. Às vezes as pessoas, infelizmente, a nossa cultura, influenciada muito por algumas outras doutrinas, diz assim que nós não podemos julgar, que quem julga é Deus. Tá? E essa frase está errada. Tá? Essa frase ela não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque se você vê alguns versículos antes, o próprio Jesus manda a gente julgar, né? A Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com os falsos mestres e os falsos profetas. Como que você vai conseguir se você não julgar o que ele está fazendo? Né? O ensino, né, que ele está ensinando. Então, existe esse confronto, porém, existe toda a disciplina do respeito, né,
e da exortação com amor. Por mais que a gente leia alguns versículos bíblicos ali, e na minha cabeça, quando Jesus estava ali falando com os fariseus, ele estava querendo quebrar mesmo o povo ali, né? Mas tudo aquilo era com amor, por amor ao povo que eles estavam enganando. Então Deus, eu vou dar um exemplo para vocês de murmuração que não agrada a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós formos lá no livro de Números, capítulo 14, nós vamos ver o povo de Israel. O povo de Israel estava ali no deserto. Se você for ver dentro da Bíblia, o povo que mais viu o milagre de Deus foi o povo que estava no deserto. Porém, foi o povo que mais questionou. Foi o povo que mais questionou. Deus fazia milagres para eles, Deus dava o que comer, Deus dava o que beber, e eles não precisavam fazer nada, a não ser seguir uma nuvem, que estava sobre eles, né? Seguiram a nuvem que estava sobre eles, e durante a noite eles deviam ficar perto da coluna de fogo para que eles pudessem se esquentar. Então, a gente sabe que o deserto ele é térmico, né? Durante o dia ele está muito quente e à noite ele está muito frio. E aquele povo murmurou a Deus. Murmurou tanto a Deus a ponto de Deus não permitir que eles recebessem a promessa que Deus tinha feito a eles de entrarem na terra de Canaã, né? Teve a murmuração foi o principal, né? Mas eles desobedeceram a Deus ali. Deus mandou fazer algo, eles fizeram outra coisa. Mas o que fizeram eles não entrarem na terra que Deus havia prometido foi a murmuração. Foi a murmuração. Deus falava com eles e eles questionavam a Deus de forma errônea. Ou seja, Deus havia falado para eles, olha, vamos sair daqui do Egito, a gente vai passar por aqui pelo deserto e eu vou cuidar de vocês. Na primeira dificuldade, nossa, Deus tirou nós dali do Egito para passar fome aqui. Ou seja, eles fizeram um mau juízo de Deus. Eles fizeram um mau juízo de Deus. Aí isso se tornou uma murmuração. Certo? O quinto ponto e o terceiro ponto aqui que nos atrapalha é quando nós não somos luz. Na verdade, é uma convocação de Deus para nós. Lá no versículo 15, estamos lendo Filipenses capítulo 2, né? O versículo 15 diz assim: para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Onde é que o cristão está brilhando? Dentro eu vou falar da cultura pela qual eu vivo aqui, que é a cultura dos protestantes, né, dos evangélicos. A gente viveu uma época onde que o povo achou que eles não viveriam no mundo. Velho, a gente não vai sair do mundo, o próprio Jesus falou isso, a gente está aqui no mundo. A diferença é a forma que nós devemos viver aqui. A diferença é a forma que nós devemos viver. Esse versículo 15, para mim, parece um versículo muito, mas muito atual. Que ele diz assim, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis. Quando a Bíblia está nos chamando de filhos de Deus aqui, nós temos dois significados para filhos de Deus. Esse filho de Deus aqui em questão, ele está falando no original é huios, né, que é aquele filho de Deus que só de você olhar para a pessoa,
pela atitude dela, pela conversa dela, que ela traz algo diferente. Aí você nota que essa pessoa tem um princípio diferente de vida. Esse é um filho de Deus que você conhece só de conversar com ela, você vê que ela tem princípios diferentes. E a Bíblia também traz filhos de Deus, que agora eu me esqueci aqui, me fugiu a palavra aqui, que é o filho, né, que seria o filho de sangue, né, aquele cujo DNA é o mesmo do pai, né? Mas na verdade o filho que Deus espera é Ruios, que é o filho perfeito, que é o filho irrepreensível. E como assim, Juliano, filho perfeito? Ninguém consegue ser perfeito, não. Quando a Bíblia traz essa palavra de irrepreensível e perfeito, ela está falando de maturidade, porque realmente perfeição nós não alcançamos. Nós não alcançamos. Nós acreditamos, baseado na Bíblia, que isso nós alcançamos até na preparação do dia de Cristo, que foi o que a gente leu dentro do capítulo 2, que aqui na Terra nós nos aperfeiçoamos para este encontro, certo? É o que nós falamos assim, que se a pessoa, quando a pessoa alcança um nível de maturidade muito grande, é o momento que Deus realmente permite a ida dela, né? Permite a ida dela. Então, onde que Deus quer que a gente haja? Deus quer que primeiro a gente seja luz. O que eu estava falando que esse versículo é atual, porque lá no final dele, o que ele diz? Para nós resplandecermos no meio de uma geração que é corrupta e perversa. Uma geração corrupta e perversa. Imagina só. Parece que o apóstolo Paulo estava olhando para o ano de 2021 e estava falando para nós assim, olha, que vocês sejam luz, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrupta. O que é a corrupção aqui? A corrupção é quando você extrapola limites que é estabelecido. Isso é corrupção. Isso é quando nós nos tornamos corruptos. É quando nós vamos além daquilo que é estabelecido, que nós podemos fazer. E essa geração é o que mais faz. Ela extrapola todos os princípios de Deus para a vida do ser humano. Ele vai além daquilo que Deus colocou assim, olha, vai até aqui. Né? Lógico que não está escrito dessa maneira que eu estou falando, né? É uma interpretação. Mas a geração ela vai além daquilo que Deus espera dela. E o que Deus espera de nós, que somos filhos dele, ele espera que sejamos luz. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, o que Jesus vai falar? Jesus fala lá, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz do mundo. Aí ele começa a dar o exemplo, né? Não tem como nós escondermos a luz debaixo de um cesto. Mas pelo contrário, ela tem que ficar lá em cima da montanha para poder aparecer para todo mundo. Né? Faça para que a sua luz seja vista aos homens. Para que todos possam ver a luz que há em ti. Quando a Bíblia fala assim, é que nós somos o sal da terra, as pessoas costumam sempre dar um exemplo aqui da nossa cultura, né? Que é a utilização do sal. Que nós usamos o sal para poder dar uma diferença em uma comida, por exemplo, em uma refeição. Né? Até em doce a gente coloca sal, veja bem. Mas esse exemplo ele é muito pequeno perto do exemplo bíblico que Jesus dava. Vamos falar para vocês, dentro da cultura judaica. Pensa num nome aqui que eu posso falar para vocês, uma cisterna, né? Daquelas antigas privadas, né? Cisterna, aquele buracão lá, e que
as pessoas jogavam merda lá dentro. Esse sal, eles tinham ali a cisterna, a privada, cheia de merda lá, e era jogado algo em cima. Era jogado algo em cima. Que era um tipo de sal. Eu não me recordo o nome agora, mas era um tipo de sal que era jogado em cima. É esse sal que Jesus falou para a gente ser. Esse sal que tampa o odor dessa merda. É isso que Jesus quer que a gente seja. Essa terra, vamos dizer assim, aos olhos dele, seria algo tão corrupto ao ponto de feder muito. E que os filhos dele precisam fazer diferença ao ponto para que esse odor ele não prossiga, ele não venha perpetuar por mais gerações. E quando nós falamos que fazer diferença no mundo, é realmente no mundo que está à nossa volta, certo? É no mundo que está... haja sal. Precisa de muito sal. E essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. De influenciarmos as pessoas ao ponto que elas sejam iluminadas ao ponto de também querer fazer essa diferença. Como que nós vamos fazer essa diferença? Gosto muito do versículo 2 de Romanos 12, onde que ele fala assim, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A mudança primeiro ela começa na nossa mente. É na nossa mente. A nossa mente nos conduz. A nossa mente nos conduz. Então, é onde que está o nosso padrão. É o nosso padrão. É a primeira coisa que nós devemos mudar. O nosso padrão de mente. As pessoas vivem de acordo com aquilo que elas pensam. E o nosso padrão primeiro é mudado aqui. É na nossa mente. Como que nós mudamos? Lendo a Bíblia. Lendo a palavra. Lendo bons livros, que se refere, que você vê que no fim você pode enxergar Deus lá. É assim que nós mudamos a nossa mente. É assim que nós começamos a mudar de atitude. E eu estava falando de que? Atitudes cristãs. Né? Estamos aqui, infelizmente, foi assim meio que projetado um padrão para aqueles que se dizem cristãos, né? Mas o nosso intuito é realmente quebrar um pouco desse paradigma. Porque quando nós falamos assim, nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Nós estamos falando de pessoas que estão caminhando para a perfeição. Parece que traz uma responsabilidade, né? Mas é isso mesmo que a palavra nos fala. Nós vamos errar, às vezes nós vamos agir de forma errônea, porém sejamos humildes em pedir perdão, reconhecer que errou e continuar no caminho sem parar, sem ser arrogante, sem querer passar por cima das pessoas, sem depender das nossas forças, mas depender de Deus através da oração e ser dependentes dele para que o Espírito Santo realmente haja através da nossa vida. E o último ponto que eu quero falar aqui é para que nós não percamos a esperança. Lá no versículo 16 diz assim: retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Dentro daquilo que nós acreditamos, quando a Bíblia traz aqui o que disse aqui no versículo 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo, esse dia de Cristo é o dia que a igreja de Cristo, que o Apocalipse chama de noiva de Cristo, irá encontrar com seu noivo, que é Jesus. E quando nós nos referimos à igreja, nós não estamos falando assim, os evangélicos, os católicos. Nós estamos falando daquele que confessou Jesus
como Salvador. Aquele que não viu Jesus apenas como um mestre, como alguém que ensinou. Se você quiser ouvir mais desse assunto, eu fiz uma live no Instagram e eu falei muito dessa questão aqui das pessoas que apenas reconhecem Jesus como mestre e não como um salvador, filho de Deus enviado por Deus para salvar a geração, para salvar essa terra. Tá? E o dia de Cristo se refere a isso, se refere ao dia que a igreja do Senhor se encontrará com ele, né? Que essa palavra que dá, ela é muito extensa, né? Mas cada pessoa tem seu período e há um período onde que todos encontrarão. Só resumindo aqui, mas que tenhamos esperança, tenhamos esperança não naquilo que eu consigo fazer, mas naquilo que Deus pode fazer através da minha vida. E seja perseverante, né? Seja perseverante. O desânimo bate, principalmente naqueles momentos onde que você procura fazer as coisas corretas e você olha ao seu derredor e você vê que, tipo, não é justiça própria, né? Mas, parece que tem pouco aqui. Mas seja você a pessoa que motiva as outras a continuarem caminhando também, né? A Bíblia fala para nós orarmos um pelos outros, né? A gente não vai conseguir sozinho. Olhando para Atos dos Apóstolos, você vê a unidade que tinha naquele povo ali, né? naquela comunidade da época. Você vê que eles não agiam sozinhos, eles agiam em comum, né? Eles tinham tudo em comum, diz a Bíblia ali. Eles compartilhavam com os outros, não deixavam os outros ficar na miséria, mas eles apoiavam em oração e em sustento também, né? Ao ponto de vender sua propriedade para poder doar para o próximo, né? E às vezes nós reclamamos com a geladeira cheia, a despensa cheia, né? Mas tenhamos esperança e perseverança em Deus, né? Em perseverança naquilo, em dias melhores, né? Essa palavra ela vem muito de encontro, né? com o que nós estamos vivendo. Muitas pessoas afetadas, porém muitas continuou, né? Tendo uma provisão, né? Vivemos, como diz o meu próprio amigo de trabalho que está aqui na live, né? Ele fala muito isso. Em um momento como esse, a gente só tem que ser grato a Deus, porque nós temos um emprego, nós temos um trabalho. Às vezes as pessoas que não têm um emprego, não têm um trabalho, pelo menos estão conseguindo um mantimento, né? E sejamos gratos, porque muitas pessoas, nesse momento tudo, não teve nem isso, né? Não teve nem isso. Mas, aprendendo com o próprio apóstolo Paulo, ele em alguns versículos, ele disse assim que ele aprendeu em todos os momentos. Nas cartas aos Filipenses mesmo aqui, ele falou que sim, que ele aprendeu a viver com fartura e aprendeu a viver na miséria. Ele aprendeu a viver livre, aprendeu a viver preso, sabe? Então, aí ele conclui dizendo, né? Mas em todas as coisas, mas eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Ele reconheceu que ele aprendeu a viver em tudo, porém a força que ele teve para poder fazer isso tudo foi a convicção do seu encontro com Cristo e que Cristo dava força para ele poder prosseguir e ser perseguido, né, do jeito que ele foi. Então, que haja em nós esperança, perseverança e continuemos, como diz Hebreus, capítulo 12, olhando para Cristo, né, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Foi o que disse em Filipenses. É ele que produz em nós tanto querer como realizar. Depois vocês leem de novo. Lê todo Filipenses, que é uma epístola bem pequena. É Deus quem produz em nós o querer e o realizar. Ele mesmo implanta em nós esse desejo de fazer, de obedecer a ele, de fazer a sua vontade. E é ele que nos ajuda a concluir. Ele começa e nos ajuda a realizar todas essas coisas. Pela graça dele, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus da Bíblia, como autor e consumador da nossa fé. Beleza?
É só isso aqui. Eu fiz essa live aqui no Facebook só para fazer um teste, para eu poder ver o alcance. Agora nós temos poucas pessoas, mas eu consigo ver depois a quantidade de pessoas que foram alcançadas. Para você que tem Instagram e vai ver esse vídeo, você que está vendo, me siga no Instagram também. Se você for na bio do meu Facebook, você consegue clicar lá e ir para o meu Instagram, que é o Juliano Fernandes. Tá? Lá na bio do meu Facebook, você consegue clicar e ir para lá. O meu intuito com essas lives é realmente de expor uma esperança, de expor uma palavra, porque todo dia que eu abro as minhas redes sociais eu vejo muita coisa ruim, né? Então eu preciso ajudar as pessoas que estão compartilhando coisas boas. Eu preciso compartilhar coisas boas também, né, para poder fazer a diferença. E ao mesmo tempo que eu compartilho com vocês, eu me exponho e ao me expor, né, eu me disciplino a fazer as coisas que agradam a Deus, aquilo que está na palavra também, né? Então muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Me siga no Instagram, deixa seu comentário aí. E se você quiser esse estudo, tem um estudo aqui no Word que eu posso mandar para você. Só você me pedir. Vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Beleza? Muito obrigado. Boa noite para vocês. E que Jesus abençoe vocês grandemente. Tá bom? Até mais.